porque nós não somos negacionistas e garantimos o direito à vida, que as manifestações aconteçam com todo mundo com máscara segura. Nos nossos atos estão presentes protocolos sanitários. Podemos estar na rua também com toda a segurança, seguindo os protocolos para lutar, nos proteger desse governo irresponsável. Olá, olá! Está começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Álvaro? Oi, Juliana, tudo jóia? Vamos para mais um programa. A que ponto chegamos, né, Álvaro? Hoje temos um presidente da República que parece não gostar dos brasileiros. E pior, que deixou o país atingir a trágica marca de 500 mil mortos por Covid-19. É um indivíduo que demonstra total desprezo pela vida e debocha da maior tragédia sanitária do país. Ah, mas o povo está vendo isso. E não é à toa que várias manifestações estão sendo realizadas pedindo fora Bolsonaro. E elas estão crescendo cada vez mais pelas ruas das principais cidades do país. Mesmo durante a pandemia, que ainda não acabou. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com Camila Moreno, que integra o Fórum Fora Bolsonaro. E também o presidente da CUT Rio, Sandro César, e com a doutora em filosofia, Élika Takimoto. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Olá, Camila, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Juliana, oi Álvaro, dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo que nos escuta no podcast da Rádio do Sindipetro do Norte Fluminense. Estou um pouco sem voz, fruto das manifestações que a gente organizou agora nesse sábado, que foram bonitas, importantes, grandes, tiveram um papel fundamental na luta contra o bolsonarismo. Quis a história que elas acontecessem no dia que o Brasil completou 500 mil vidas perdidas por Covid no Brasil. As últimas manifestações organizadas pela esquerda no Brasil defenderam o impeachment de Bolsonaro, auxílio emergencial de R$600, vacinas e mais verbas para educação, entre outros pontos. Porém, estamos em plena pandemia de Covid-19. Como fazer atos de impacto e, ao mesmo tempo, manter o isolamento social? A verdade é que ninguém queria, não deveria estar nas ruas nesse momento. A gente devia ter tido um governo que garantisse um auxílio emergencial enquanto durasse a pandemia, que garantisse auxílio para os pequenos empresários, né, que garantisse o direito ao isolamento social, testagem em massa, enfim. Só que nada disso aconteceu. Pelo contrário, a gente teve um governo que incentivou aglomerações, um governo que disseminou o vírus, que negou investimento em saúde, que terminou de forma criminosa com o auxílio emergencial que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Então é por isso que o povo teve que sair às ruas. Lembrando que o povo já está nas ruas para garantir seu direito à alimentação, para garantir a sua renda, né, desde que esse governo não garantiu que o povo pudesse ficar em casa. Então, é por isso, né, que a gente não queria estar nas ruas nesse momento, mas que a gente tem muita consciência do papel que a gente tem que ter no enfrentamento a esse governo, né, que enquanto este governo criminoso, genocida continuar, a gente vai continuar tendo morte de brasileiros. E é por isso que a gente foi às ruas exigir vacinação, exigir auxílio emergencial e exigir o fim desse governo genocida. A gente só foi às ruas porque o governo não nos deixou opções. Sandro, é um prazer ter você aqui no podcast do Sindipetro NF. A última manifestação fora Bolsonaro, o 19J, teve uma adesão muito maior. O movimento está crescendo bastante, não é mesmo? Obrigado aí pelo convite para estar participando do podcast do Sindipetro NF em um momento tão importante como esse momento da construção dos atos do Fora Bolsonaro. De fato, o último ato, 19J, teve uma crescente participação das pessoas. Foi um ato que teve maior densidade, teve mais militantes participando, envolvimento de vários setores da sociedade. É algo que foi muito positivo e o movimento está crescendo bastante. E ainda tem a condição de aumentar de acordo com o que for avançando a vacinação no Brasil.
Agora a gente vai falar com Élica. Tudo bem, Élica? Olá, gente. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante das manifestações da esquerda, né? Que a realidade está muito complexa, a gente precisa mesmo debater. Parabéns pelo trabalho da Sindipetro, do Norte Fluminense. Vocês são um exemplo de luta e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Como que você analisa as manifestações da esquerda? O que elas representam no cenário nacional? Bom, a análise das manifestações de esquerda se dá dentro de um contexto extremamente complexo, que é esse contexto da pandemia. Essas manifestações representam um grito contra o que a gente está vendo, esse governo completamente irresponsável. Então, as manifestações pedem, primeiramente, o impeachment desse presidente irresponsável e genocida, o aumento do auxílio emergencial e a vacina, que a gente viu que foi negligenciada o tempo todo, desprezada, menosprezada por esse governo, como a gente está acompanhando também na CPI. A gente acompanhou nos documentários, nos jornais, diariamente, desde que esse governo aí está e a pandemia se instaurou pelo Brasil. O comportamento responsável deste presidente. Então, chegou a hora, aliás, já passou da hora dele sair e, por conta da gente não aguentar mais, a gente vai para as ruas mostrar a nossa força, mostrar quantos somos. É muito importante nesse momento mostrar que não somos poucos, que estamos contra esse governo responsável e genocida. Camila, há quem diga que as manifestações estão tendo um papel relevante na disseminação da doença. Como lidar com isso? Não é verdade que as nossas manifestações não tenham responsabilidade, que elas estejam disseminando o vírus. Primeiro, porque elas só estão acontecendo porque foi necessário enfrentar um governo que não garantiu o isolamento social, que não garantiu a renda, o auxílio emergencial até o fim da pandemia, que não garantiu auxílio para os pequenos empresários. Depois que a gente tenta ter o máximo de cuidado possível, justamente porque nós não somos negacionistas e garantimos o direito à vida, que as manifestações aconteçam com todo mundo com máscara segura. Quem foi nas manifestações viu que tem distribuição de máscara PFF2 e similares, que quem não está com essa máscara é recomendado a trocar, são entregues máscaras, que tem álcool passando o tempo todo, álcool em gel para garantir a limpeza das mãos e o mínimo de contaminação possível, e tem uma tentativa de garantir o distanciamento social, que de fato é complexo numa manifestação tão grande, mas vocês veem nas fotos que as pessoas estão mais espaçadas, que existe uma tentativa de garantir o distanciamento. Nós não somos negacionistas, nós só estamos indo às ruas nesse momento porque o governo não nos deixou opções. E é importante sempre frisar que as manifestações respeitam todos os protocolos sanitários em relação à Covid-19, não é, Sandro? Por razões óbvias, os nossos atos eles são muito diferentes dos atos do bolsonarismo, porque nos nossos atos estão presentes os protocolos sanitários, as pessoas que participam seguem atentamente os protocolos sanitários, utilizam máscara, álcool em gel, e notei que a maioria das pessoas estava usando, inclusive, uma máscara mais adequada, que é a PFF2, que é orientada pelas autoridades sanitárias, no sentido de evitar a propagação da doença. Mas a vontade das pessoas irem para a rua é pelo fato de que o Bolsonaro é pior do que o vírus. O Bolsonaro é o principal aliado do vírus no Brasil. Ele faz um esforço tremendo para a propagação do vírus, de forma irresponsável, e mais do que isso. E agora se descobre que também fez compra de vacina, exatamente da vacina que não existia ainda, e que não tinha eficácia comprovada e sequer havia sido aprovada pela Anvisa. E mais do que isso, o que é importante destacar é que custa 1000 vezes o preço da vacina vendida para o resto do mundo. E aí parece que tem alguma coisa muito esquisita nesse caso. Ninguém gostaria de estar nas ruas num momento de pandemia. Mas, Élica, a gente tem outra alternativa? Não estamos tendo outra alternativa porque a população mais vulnerável está nas ruas trabalhando, sem direitos trabalhistas, diga-se de passagem. A gente vê essa população mais vulnerável lotando trens, lotando ônibus diariamente, mesmo
com a gente chegando a 4 mil mortos, a gente estava vendo trens e ônibus lotados. Então, um governo que deveria proteger a população mais vulnerável dá as costas para essa população. Então, não tem como a gente aguentar isso calado. E se essa população está na rua para trabalhar e para ser explorada num momento como esse, podemos estar na rua também com toda a segurança, seguindo os protocolos para lutar, para proteger, nos proteger desse governo irresponsável e proteger os nossos direitos também, de permanecer em casa, em segurança, no caso com auxílio emergencial também. Camila, você visualiza outros atos agora? As pessoas estão mais preparadas para ocupar as ruas, mesmo na pandemia? Nós fizemos reunião da campanha nacional Fora Bolsonaro, a campanha composta pela Frente Brasil Popular, pela Frente do Povo Sem Medo, pela Coalizão Negra por Direitos, por todas as centrais sindicais, todos os partidos de esquerda, diversas entidades como a UNE, a UBS, o MST, o MTST, a Central de Movimentos Populares, o Movimento Acredito estava na reunião, como vários outros movimentos, fóruns de ONGs, enfim, uma grande diversidade, e foram marcadas novas manifestações para o dia 24 de julho. A nossa opinião é que não há mais retorno na luta social contra o bolsonarismo, ela está numa crescente e ela continuará, porque o povo não suporta mais esse governo da morte. Sandro, você acredita que a tendência é de crescimento do número de participantes, inclusive além dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais? Eu acredito sim que há uma tendência de crescimento do número de participantes, ao passo que vai ampliar, o movimento deve se ampliar muito para além do espectro da esquerda, e com isso outros setores do centro político, setores organizados da sociedade, que não são de esquerda, mas que são democratas, deverão participar dessas atividades, e com isso deve aumentar o tamanho. Já tem novas atividades apontadas para frente, e é importante que os sindicatos participem, organizem cada vez mais, para que a gente possa ter sucesso nessa empreitada do Fora Bolsonaro. Élica, você acha que a esquerda deveria ter feito mais manifestações ainda no ano passado? Será que nós estamos atrasados? Não, eu não acho que a gente deveria ir no ano passado. A conjuntura era muito diferente. A gente desconhecia o nosso inimigo, digo o vírus. Bolsonaro, que é um inimigo também, a gente conhecia muito bem. A gente sabia que ela era uma pessoa completamente responsável, dado todo o passado político que essa pessoa apresentou, que não apresenta nenhum projeto nos anos em que foi deputado, dada a campanha de uma forma completamente responsável, uma pessoa mentirosa, uma pessoa incapaz de manter o diálogo. Então, o inimigo Bolsonaro a gente conhecia muito bem, mas a gente desconhecia o vírus. A gente não sabia como lidar, né? A gente não sabia como se proteger do vírus. Hoje, nós sabemos que estar em ambiente aberto, ao ar livre, os perigos são muito minimizados. Você usa a máscara oferece uma proteção muito intensa, ainda mais quando a gente mantém o distanciamento. Então, sabendo de tudo isso hoje, a gente não está atrasado, porque hoje a gente tem esse conhecimento. No ano passado, a gente não tinha. E da posse desse conhecimento e alertando a todas as pessoas que forem à manifestação para que usem a máscara, para que usem álcool gel, para que mantenham o distanciamento, não vejo problema nenhum da gente manter essas manifestações agora, porque a gente hoje tem conhecimento que no ano passado a gente não tinha. Então, a gente não está atrasado, a gente está fazendo as coisas em cima do que a ciência, em cima do que os cientistas vêm apresentando como possibilidade, como risco ou como um risco menor. E aí, colocando tudo na balança, eu acho que é o momento, sim, da gente estar nas ruas. Camila, você acredita que o momento é mais propício para a esquerda? É um momento propício para a luta social, é um momento propício para o enfrentamento ao fascismo. E abre-se um largo caminho, né, do que isso significa. Na nossa opinião, significa
a gente disputar valores por uma sociedade mais justa, por uma sociedade de igualdade, por uma sociedade para todos e todas, e que isso se constrói com muita gente, com um projeto para os 99% de trabalhadores e trabalhadoras, né, do enfrentamento ao capital financeiro, de um projeto que enfrente essa política de austeridade, de privatizações, do teto de gastos, né? E não é à toa que tem muita gente querendo ir às ruas, muita gente lutando contra o Bolsonaro. Tivemos uma grande adesão de artistas e influencers ao Fora Bolsonaro, que tem um papel importante, né? Então eu acho que é um momento propício, sim, para as organizações de esquerda, um momento propício para a gente mobilizar muita gente, para a gente conversar com as pessoas, né? Para a gente falar de sonhos, para a gente saber que a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam e os nossos pés têm que pisar nas lutas. Sandro, outros atos já estão sendo organizados? O próximo ato organizado é dia 24 de julho, precedido de uma plenária que vai acontecer, uma plenária nacional do Movimento Fora Bolsonaro, que vai ocorrer no próximo dia 1º de julho. Élica, existe um sentimento de que não há saída possível para a pandemia com Bolsonaro no poder? O sentimento, ele procede. Hoje a gente sabe, com simulações, com análises, que de 4 de 5 mortes por Covid-19, essas mortes não teriam acontecido se a gente seguisse o padrão utilizado em vários outros países. A gente sabe também que um surto epidêmico, a melhor forma de controlar a economia é antes controlar o vírus. E Bolsonaro, ele vai contra todas essas medidas. Ele, sendo um negacionista e fazendo esse negacionismo dele muito organizado, muito controlado, em benefício próprio, para inflar o próprio ego e o grupo dele, ele está causando esse caos nesse país. Inicialmente, quando começou a pandemia aqui no Brasil, que foi em março de 2020, havia um consenso. As pessoas estavam obedecendo, ficar em casa, e se tivesse a orientação de usar máscaras para sair para as ruas, as pessoas usariam. Mas houve o pronunciamento feito por Bolsonaro na ocasião, o pronunciamento onde ele falou em gripezinha, em que todo mundo estava superestimando, né, o perigo do vírus e tudo mais. Com aquela fala, né, de um presidente que não teve uma votação pequena, muita gente se inspira nele, acredita nele, com aquela fala, ele gerou onde se viu uma harmonia, mais ou menos, que o pessoal não sabia o que estava acontecendo, estava esperando exatamente alguma liderança orientar. Quando o chefe de uma nação faz esse pronunciamento, ele gera o caos, ele gera uma dúvida que foi altamente desnecessária e criminosa num momento como esse. E aí a população se divide. Você vê a dificuldade até das pessoas usarem máscaras na rua. Na ausência da vacina, está comprovado que a máscara nos protegeria muito do contágio desse vírus. Se a gente estivesse ao menos usando máscaras, a gente não teria a quantidade de mortes que a gente tem. Você vê que é uma questão simples e não é difícil orientar a população, e a gente percebe isso pelas manifestações da esquerda. Quantas milhares de pessoas foram colocadas nas ruas e todas elas de máscaras. E é impressionante como as pessoas obedecem. Não há problema nisso, não há conflito nisso. Mas Bolsonaro faz com que as pessoas coloquem o conforto pessoal como um local de maior importância do que o cuidado com a vida do próximo. Então, do jeito que ele está conduzindo, criando o caos na sociedade, não é possível, num país como o Brasil, a gente controlar essa pandemia com Bolsonaro no poder. Um Bolsonaro que é irresponsável, que parece uma criança mimada, que não sabe ouvir as pessoas, que não consegue ouvir os cientistas, ele só ouve a quem interessa, a quem ajuda a inflar as alucinações dele, de que você consegue, por exemplo, combater uma pandemia indo contra o que os países desenvolvidos estão fazendo. Ele insiste nesse tratamento precoce, que já foi comprovado a ineficácia desse tratamento, ele insiste nisso, ou seja, assuntos que deveriam ser páginas viradas desde o ano passado, como são em vários países, Bolsonaro ainda coloca como pauta para a gente discutir, gastando energia nisso. Ou seja, ele é uma figura central, importantíssima, ele é responsável por esses 500 mil mortos e que ainda vai aumentar esse número, infelizmente, nesse país. Ele precisa sair urgentemente para que a gente consiga
combater, a gente consiga orientar a população, ao menos enquanto a vacina não chega para todas as pessoas, o uso de máscara e o distanciamento social e, se possível, ficar em casa. E, para tanto, a gente precisa lutar por esse auxílio emergencial, que muita gente está desesperada, com fome, tendo que ir para as ruas trabalhar. Isso tem a ver também com a perda de direitos trabalhistas, que é outra coisa que a gente luta para que retorne esses direitos. A gente viu o quanto que isso foi danoso, prejudicial para a sociedade num momento como esse da pandemia, onde a população precisaria de todos os cuidados, o que foi feito com a perda desses direitos trabalhistas. Mas essa é para colocar nesse caldeirão de que Bolsonaro, esse governo, precisa sair o mais rápido possível. Camila, se o antipetismo foi o principal movimento que levou Bolsonaro ao poder, o antibolsonarismo pode ser um movimento que agora vai tirá-lo do poder? Mas acho que tem uma série de outras questões, né, que precisam ser apontadas. Nós estamos falando de uma tentativa do imperialismo internacional, nós estamos falando de um capital financeiro organizado, a gente está falando de uma aliança composta pelo lavajatismo, composta pela grande mídia, composta pelo capital financeiro, né, junto com esse partido militar, enfim, que fez de tudo para garantir que nós não tivéssemos de volta, né, um projeto popular, né, num momento de dificuldades econômicas, num momento de crise econômica mundial, né, um governo de esquerda que faria opções de governo nesse momento. Então precisou eleger Bolsonaro. Ele, inclusive, não era o candidato preferido do establishment, mas ele se torna quando ele se torna o único capaz de derrotar a candidatura do Lula ou a candidatura do Haddad, né? Acho que a coalizão que deu um golpe no Brasil em 2016, que prendeu o presidente Lula e que sustenta o Bolsonaro, ela, né, dá sinais de trincamento, mas ela não rachou. Então, acho que tem, de fato, uma melhora nas condições de luta contra o bolsonarismo, né? Mas nós precisamos compreender que o bolsonarismo é algo muito maior do que o governo propriamente dito, que nós vamos precisar organizar uma guerra político-cultural e ideológica e que não tem derrota do fascismo por inércia, né? Então, que nós precisamos organizar essa plataforma nacional contra o fascismo apontando um caminho programático e que o enfrentamento ao bolsonarismo, ele precisa ser o enfrentamento ao que ele representa de forma geral, né? Ele representa a privatização, ele representa a reforma administrativa que destrói as bases do serviço público, ele representa aumento de juros. A fala dele em cadeia nacional foi para apontar o tempo todo sinalizações para o mercado, ele golpeia a Petrobras o tempo todo. Então, que são simbólicas as falas do banqueiro do Opportunity, de diversos representantes do capital financeiro, que dizem que estão muito incomodados, mas eles precisarão votar no Bolsonaro, né? Ou seja, não acho que se construiu ainda essa condição de enfrentamento a ele. Ela precisa ser construída nas ruas, nas lutas, todos os dias. Nós não derrotamos o fascismo sem luta social, né? Inclusive porque o Bolsonaro, ele sempre dobra a aposta, ele disputa o Estado, né? Ele é, de fato, neofascista. Isso significa que tem comunicação de massa, base social organizada, né? Militância organizada, que tem instrumento de comunicação de massa, né? E a gente precisa derrotá-la no dia a dia, colar nele como um representante dos interesses da elite e que nós representamos o interesse do povo, enfim, que nós queremos enfrentar e apresentar um projeto de reformas estruturais e necessárias para o país, né? Fortalecer um debate de programa. Então, eu não acho que existe esse antibolsonarismo, ele tem conseguido, né, passar tudo que ele quer na Câmara dos Deputados, no Senado, uma destruição completa do nosso Estado. Então, eu acho que a gente precisa, né, ter muito mais força, organicidade, mobilização, disputar mentes e corações para um outro projeto de sociedade e para enfrentar o neofascismo. Essa ideia de que está dada a derrota dele, de que existe um antibolsonarismo colocado na sociedade, né, eu acho que é uma ideia um pouco precipitada, que nós precisamos compreender a importância da gente como esquerda, né, como movimento social, enfim, a importância de enfrentar tudo que representa, né, esse neofascismo que disputa a nossa base social, que tenta ser popular, que é antissistêmico, que dobra a aposta do que é feito o tempo todo para dizer que o nosso programa é o programa para os 99% e que Bolsonaro representa o programa do 1% mais rico, embora o tempo todo
né, tente dar sinais de popularidade, usa camisa de futebol, enfim, né, que a gente vai precisar enfrentá-lo com muita disputa de consciência, de programa, de mobilização, enfrentar o genocídio. Nada é mais importante nesse momento do que preservar vidas, do que parar a barbárie, enfim. E nós vamos enfrentar a força do poder financeiro. Eles estão armados, estão descontrolados, estão violentos, e a gente vai precisar tensionar esse programa para avançar nas pautas de direitos do nosso povo, enfim. Então, acho que a batalha é longa ainda, né? Mas tenho certeza que a gente junto vai dar conta de travá-la para a gente vencer a barbárie. Sandro, dentro dessa mesma linha de raciocínio, o antibolsonarismo pode ser crucial para a retomada do crescimento da esquerda, principalmente em relação à presidência da República? Sem sombra de dúvida, o antibolsonarismo deve ser a marca da próxima eleição, porque o Bolsonaro representa tudo de ruim que se possa imaginar. O bolsonarismo é o exemplo daquilo que não deve ser, né? Nenhuma civilização, nenhum país que tenha a intenção de incluir o seu povo de ser uma nação independente, soberana, altiva, pode caminhar por esse espaço que o bolsonarismo anda construindo na sociedade, que na verdade é o caminho do caos e da destruição econômica. É importante salientar que há todo um processo de destruição econômica do Brasil que precede a própria eleição do Bolsonaro, que é a questão da Operação Lava Jato, que teve um impacto pesado no setor de petróleo do Brasil, fazendo que houvesse o maior desinvestimento da história do país, tentando destruir a maior empresa pública brasileira, um atentado contra o nosso Brasil. Mas creio muito que nós vamos superar e que esse bolsonarismo vai ser derrotado agora nesse próximo período, em razão de que cresce na sociedade uma insatisfação, e isso vai ter um momento muito crucial na história do país, ainda mais nesse período em que o Brasil vai chegar aos seus 200 anos da independência, que é 2022, o Brasil faz 200 anos da independência, e aí a gente acredita que o Brasil vai voltar a ser feliz e que a gente possa ter, de fato, a possibilidade de caminhar por um caminho que volte a ser uma grande nação, porque é isso que o Brasil precisa encontrar e reencontrar, que é reencontrar com a sua vocação de ser uma grande nação, de ser um país que cresce e de distribui riqueza para o seu povo. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar participando do podcast do Sindipetro NF. Élica, para fechar, todos os partidos da esquerda brasileira estão unidos pelo impeachment ou tem aqueles que preferem deixar Bolsonaro sangrar até o ano que vem? Até onde eu saiba, os partidos de esquerdas, as organizações, os movimentos, não tem ninguém colocando essa derrota de Bolsonaro, priorizar essa queda de Bolsonaro no lugar da vida de 1, de 2, de 3, de 500 mil brasileiros e brasileiras. A gente sabe que quanto mais tempo Bolsonaro ficar no poder, mais ele vai enfraquecer, dado a condução irresponsável dele, que já chama a atenção do mundo inteiro, já é motivo de chacota para o mundo inteiro, já é notícia, já é manchete em jornais internacionais, a condução irresponsável dele nessa pandemia. Mas não há, até aonde eu saiba, ninguém deste lado do campo progressista que prioriza essa queda de Bolsonaro que ele vai ter a cada dia que ele se mantém nesse poder, no lugar da vida de nós brasileiros e brasileiras. Então, o importante aqui, a principal pauta é o impeachment de Bolsonaro, que quanto mais tempo ele ficar, eu acho que esse número não vai diminuir, porque nada está sendo feito para que esse número diminua. Digo, o número de mortes por Covid-19. Pelo contrário, tudo o que o Bolsonaro pode fazer para aumentar esse contágio e fazer valer a ideia alucinada dele de imunização de rebanho, como a gente viu acompanhando na CPI, as orientações que ele recebe, de quem ele recebe, o que ele pode fazer para aumentar esse contágio, ele vai fazer. Então, é necessário que ele saia. Bolsonaro é o principal responsável por essas mortes, por a gente estar vivendo esse caos, essa tristeza nesse país. Nunca fomos tão tristes, nunca imaginamos perder tantos brasileiros e brasileiras da forma que a gente está perdendo. Ou seja, existe um problema
já há solução para esse problema e a solução não é tomada dado a irresponsável, o ego de uma pessoa que se acha rei, uma pessoa completamente imbecil, incapacitada, que não sabe falar, que não sabe matemática, que não sabe história, que não sabe dialogar, não sabe responder a uma jornalista de uma forma educada, pessoa incapaz de governar que está no poder. A gente precisa tirar essa pessoa urgentemente da onde ele está, porque está conduzindo a gente para mais mortes. Nós não aguentamos mais todo dia lidar com essas notícias, lidar com esse luto. Para que a gente reverta esse quadro triste, é necessário derrubar Bolsonaro. Bom, gente, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, Juliana. Valeu, Álvaro. Um abraço, gente.